vou falar do currículo do Carlos Castilho. Quem não conhece, né? O nosso Castilho. Deixa eu achar aqui o currículo do Castilho. Bom, ele é o nosso professor de História de Automóvel, né? Bom, ele é arquiteto, design automotivo, consultor em desenvolvimento há mais de 30 anos. Ele é professor da FAAP desde 1998, criador e coordenador do primeiro curso dedicado ao design do transporte, design e mobilidade. Desenvolveu um curso de História da Mobilidade, muito bacana. Então é uma fera, né? O Castilho é um professor aí, fez várias coisas com grandes universidades, a FEI, participou com a SAI Brasil, trabalhou em diversos lugares e temos a honra de ter o Castilho também como professor coordenador do curso e que dá aula de História de Automóvel, que é uma aula maravilhosa. Eu assisto há vários anos e cada vez que eu assisto, eu me encanto com a aula do Castilho. Obrigado pela presença, Castilho. Vamos falar também agora do outro professor, vamos falar do Ricardo Viana, que está aí com essa pose de intelectual, né? De óculos e barbinha, muito legal. Bom, eu não vou falar a tua idade, que você colocou no teu currículo aqui, a idade eu não vou colocar. Mas quem conhece o Viana, ele começou a carreira dele como instrutor de pilotagem lá do curso Maraz, em 1990. Em 95, primeira oficina de restauração, fez diversos carros e é nosso professor aqui no curso de restauração. Tem um curso muito bacana sobre a hibernação dos carros antigos, que é muito legal. E desde 2014, ele está no mercado de compra e venda de automóvel e, recentemente, abriu também a sua empresa, a sua loja, a Old is Cool, né? Vamos fazer, que é um trocadilho muito bacana. Então, a Old is Cool Motors é a loja do nosso amigo Viana, do professor Viana, que dá diversas aulas aqui no curso também. Muito obrigado pela presença, vai ser muito importante a sua participação hoje, tá bom? Outro professor que está aí de fone de ouvido prestando atenção é o Pedrinho. Pedrinho é o personal car, né? Já há 16 anos ele trabalha como personal car, é um mecânico de mão cheia, ele vai na casa das pessoas, restaura o carro, reativa, e ele fez mecânica no Senai, especializado em câmbio automático. Ele dá aula também, não só no Clube do Carro Antigo, como na Escola do Mecânico. Tem uma didática maravilhosa. Quem assistiu uma aula do Pedrinho realmente é muito legal, porque ele há 4 anos, ele foi um dos primeiros alunos do curso de restauração. Primeira turma. Primeira turma. E virou professor e descobriu esse lado dele de professor maravilhoso, que ele tem muita didática. Quem quiser aprender um pouco de carburador, agora o Pedrinho também está fazendo curso online de carburadores aí. Você vai aprender o que é um quadrijet, o que é um carburador de Venturi variável. Pedrinho é uma fera. Então, obrigado também pela presença. Obrigado. E também agora, para terminar a apresentação, nós vamos falar com o nosso convidado, Portuga Tavares, o galacheiro, o fordeiro Portuga, que é o colecionador de Ford azul, né? Só tem Ford azul na coleção dele agora. É que eu sou daltônico, né? Bom, o Portuga, para quem não conhece, ele é um jornalista já há muito tempo no mercado, aí, é editor do programa Autosport, da Rede Globo, já foi diretor técnico da Federação Brasileira, durante 13 anos comandou o Galaxy Clube do Brasil. Um dos carros que ele tem é um Galaxy, que é o carro que ele tem há mais tempo, há 23 anos, né, que ele estava contando para nós, e apaixonado por carro desde moleque. Então, o Portuga é o nosso convidado hoje. Obrigado pelo convite, galera. Legal, obrigado, você é sempre muito bem-vindo aí, obrigado por ceder o seu tempo para a gente. E o nosso tema hoje é o seguinte:
o que vai acontecer com o mercado dos automóveis antigos pós essa pandemia? Nós estamos vivendo um caso único, né? Uma coisa que nunca aconteceu, e diversas pessoas em diversos ramos estão analisando, bom, como é que vai ficar o mercado, como é que nós vamos trabalhar com depois desse tempo que a gente não sabe se vai ficar 30, 60, 90 dias em casa, né? O que vai acontecer com o mercado? Então, os nossos convidados, compra e venda de carro, o Pedrinho vai dar quero que ele fale também um pouco do ponto de vista dos restauradores, né? O Castilho, com toda a sua experiência na mobilidade, o que vai mudar na mobilidade, né? E eu não apresentei também, desculpa, no canto superior direito para quem está assistindo, Ricardo Luna, que é o presidente da escola, o responsável por idealizador do curso também, está aqui com a gente. E temos também o apoio técnico lá da Viviane e do Michel, que também trabalham na escola e que estão fazendo o apoio, vão ser responsáveis por filtrar também as perguntas aos nossos convidados. Então, agora eu queria passar a palavra, fazer uma rodada, se cada um puder dar um testemunho, dar o que acha que vai acontecer, como vai ficar o nosso mercado pós-pandemia. Tá bom? Então, a gente pode seguir o sentido anti-horário, começa com o Castilho, depois o Viana, depois o Pedrinho e depois o Portuga. Cada um pode falar aí durante uns 5 minutos, 3 ou 5 minutos, fazendo uma análise de o que vai acontecer. Tá bom? Vamos lá, Castilho. Vamos lá, então. Olha, gente, eu penso da seguinte maneira, né? O antigo mobilismo, ele é muito movido pela paixão, né? E a paixão, nesse caso, ela é muito ligada ao saudosismo. O saudosismo é aquele sentimento que nós temos quando a gente tem saudades até da época que a gente não viveu. Isso posto, ainda mais numa época que nós estamos, nessa época que nós estamos passando agora de Covid, o saudosismo tende a ficar cada vez mais acentuado, na minha opinião. Ou seja, se as pessoas já gostavam do antigo, seja automóvel, seja arquitetura, arte, moda, etc., agora vão passar a gostar ainda mais porque esses aspectos, né, carregados de emocionalidade, né, dentro da sociedade, tendem a nos transportar para um passado que a gente gostaria de ter vivido e, de repente, para um passado recente que talvez não venha a se repetir novamente, porque o mundo, a gente sabe, está passando por profundas transformações. Ou seja, por mais que o automóvel se transforme em algo que você não precise mais de motorista e nem ser proprietário, eu acredito que o automóvel antigo vai adquirir uma força crescente daqui para frente. Se já vem adquirindo uma força crescente de décadas para cá, imagina daqui para frente, considerando-se essa questão do saudosismo. Bom, porém, nós temos também a questão de quanto tempo nós vamos ficar em quarentena, né? Isso vai transformar a economia. Então, nós temos alguns cenários pela frente aí. Cenário de quarentena mais prolongada, cenário de quarentena dentro de uma curva senoide, né? Então, ou seja, a gente sai para a rua, volta. Hoje está muito difícil a gente saber o que vai acontecer, né? Mas, enfim, eu acho que eu tenho uma visão promissora sobre o antigo mobilismo. Por mais que nós venhamos a ter agora um momento de dificuldade, do tipo, o pessoal fica um pouco na retranca, o que vai acontecer, eu não vou investir meu dinheiro agora. Porém, tem um outro aspecto, tem muita gente que está tendo tempo para tocar o projeto de restauração na sua casa, na sua garagem, né? E tem um outro aspecto, né? O antigo mobilismo não é necessariamente apenas compra de automóvel, né? Aquisição e restauração. Eu, por exemplo, eu utilizo como canal, né?
de descarrego, digamos assim, dessa minha paixão, as aulas de história. Então, eu acho que tem muitas nuances aí a serem exploradas, o ser humano é muito criativo, e daqui para frente nós vamos entender que existem outras oportunidades de atuação além daquelas tradicionais. Tá? Beleza, Castilho. É uma coisa que está todo mundo falando, e acho que todo mundo concorda, né? Que o mundo não vai ser o mesmo depois dessa pandemia. E eu sou muito otimista sempre, eu também acho que muitas coisas vão melhorar. Mas, Viana, você que está mais no mercado de compra e venda de carros, vamos falar um pouco mais dessa parte de mercado mesmo. O que você acha que vai acontecer com os preços? Será que vão despencar? Será que vai ter uma readequação? O que será que vai acontecer? Bom, boa noite a todos aí. Obrigado pela oportunidade aí. Eu dei uma estudada, vamos dizer assim, durante esse período aí que a gente está tendo, e dei uma estudada até o dia atual, né? Daqui para frente, lógico, a gente não sabe o que vai acontecer. Essa live é mais uma especulação de mercado, tudo, porque ninguém tem certeza do nosso cenário que vai acontecer no mundo, né? Porém, a gente pode pegar aí algumas crises que nós já passamos. A mais icônica de todas foi a crise do petróleo, na década de 70, né? Onde teve uma reinvenção da própria indústria automobilística, né? De carros com mais, vamos dizer assim, com um gasto melhor, a própria fabricação, né? De ser um carro de evoluir bem mais a indústria. O que está acontecendo e já vinha acontecendo, né, com nossos parceiros? Eu chamo de parceiro porque esse mercado do antigo mobilismo ele é muito pequeno. Então, todos os vendedores que tem, a gente geralmente não tem rixa, tal, todo mundo se conhece, é o mercado pequeno deles, e todos eles assim já estavam se reinventando, principalmente naquele lance de você ter um espaço físico, um showroom, né? A maioria hoje dos vendedores são praticamente virtuais, né? Que é o meu caso também agora. Eu sou um vendedor virtual, porém eu mantenho meus carros, né, os carros de venda, numa garagem para todo mundo olhar, andar, enfim, tal. Mas não tem um showroom para mostrar na rua, tá? Outra coisa que aconteceu bastante já nesse momento aqui, dessas semanas que passaram, é a quantidade de tempo em que as pessoas estão gastando na internet. Tá? Isso é muito importante, elas estão ficando mais tempo na internet, ou seja, as lives, os conhecimentos, estão buscando conhecimento, as pessoas estão se reinventando, né? Isso que é o mais legal de tudo, né? Então, vamos falar agora realmente de carro. Eu acredito que não vai mudar muito o cenário, pelo contrário, porque o poder aquisitivo vai mudar. Esse poder aquisitivo mudando, né, nós já vimos isso em outras crises, as pessoas não vão ter tanto dinheiro para comprar o seu carro do sonho, que é o carro zero, que é aquele maravilhoso, tal, que hoje está em preços inviáveis, vamos dizer assim, né? Então, ela vai buscar um carro com uma manutenção um pouquinho mais barata e que seja já um carro já usadinho, alguma coisa que ela consegue ter acesso a esse carro, né? E por que não, olha o cenário se formando aí, por que não ter um carro antigo, aonde ela tem tudo isso, vai levar ela do ponto A ao ponto B, e ainda por cima ela não vai perder dinheiro. E muitas vezes ela ainda vai ganhar dinheiro, porque esse carro está evoluindo de valor. Então, eu acredito muito nesse cenário. E junto com esse cenário vem toda a leva, o quê? Peças, manutenção, o Pedrinho vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Esse mercado começa a se engrenar de novo dessa maneira e ajudando a todo mundo, né? Então, a minha visão é essa, que realmente vai se manter os valores,
tá? E pode cair alguma coisinha, pode ter um ajuste, lógico, a lei da oferta e da procura, alguém vai estar mais apertado, alguém vai estar com dinheiro. E a minha recomendação nesse momento é: tem o seu carro, gosta dele, segura. Fica com ele, tal, se diverte e tal. Eu acho que o carro vai se tornar mais divertido. Tá? As pessoas que estão restaurando, elas vão mudar um pouquinho. Aquele restauro que vai durar 10 anos, 20 anos, não sei o que tal, sei lá. Isso tende a diminuir bastante. Tá? Ela principalmente vai querer um carro prontinho, já um carro onde ela vai se divertir, e é um carro que futuramente ela consegue fazer essa revenda muito mais fácil. Legal, Beleza? legal. Bacana, bacana. Deixa eu aproveitar e falar o seguinte: para quem estiver assistindo no Zoom ou no Facebook e quiser fazer alguma pergunta para algum das pessoas, dos professores, do nosso convidado, está aberto. A Viviane e o Michel estão aí também para administrar essas perguntas, eles estão respondendo o chat, tá bom? Mas eu concordo também com você, Viana. Eu queria pedir para quem não estiver falando, clicar à direita nos 3 pontinhos e deixar o microfone mudo para não ter interferência de som, tá? No caso, o Portuga. E quem está... E também, viu, Portuga, nesses 3 pontinhos, você pode colocar o teu nome aí, em vez de estar escrito docente do Clube Carrancismo. Olha só. É que eu sou uma anta. Vamos aprendendo. Não, vamos aprendendo. Tá bom? Então, você pode dar um mute quando eu te chamar, você fala. E agora vamos ouvir do ponto de vista do Pedrinho, que é o que está rodando. Ele não parou, Pedrinho. Ele está rodando as garagens aí para dar manutenção, com a máscara dele, tomando cuidado, álcool em gel. Se bem que ele passa até thinner na mão, que mata mais do que o álcool em gel. Mas tudo bem. Conta um pouquinho para mim, Pedrinho, de como está o pessoal está te recebendo nessa quarentena e o que você acha que vai acontecer? Qual vai ser o panorama pós-quarentena? Boa noite aí a todos. Obrigado pelo convite aí. A estar do lado de vocês é muito bom. Falando de manutenção, para mim, eu não percebi ainda, assim, drasticamente a pandemia, porque quem tem o carro, ele quer manter o carro em dia, mesmo para ele vender ou para ele oferecer o carro tem que estar em ordem, né? Então, eu não parei sequer um dia, né? Claro, eu dou aula em 2 escolas, nas escolas deu uma travada, então isso para mim acabou me trazendo mais tempo para fazer manutenção, né? O que eu vejo daqui para frente é o seguinte: eu vejo pouca gente falando em vender o carro antigo. O que ele quer com o carro antigo? O carro antigo é um prazer que ele tem e talvez um desejo que ele teve a vida inteira, né? Então eu acredito que ele não vai querer se desfazer do carro. E em questão de manutenção, acredito que vai pintar mais manutenção, no caso meu, né, que nem o Viana falou, o acesso que a gente tem a carro antigo é muito restrito. Então, eu falo que eu tenho um cargo de confiança. Eu entro em garagens que muita gente tem vontade de entrar e nunca entraram. Então, eu faço parte de uma confiança do dono do carro antigo, onde o dono do carro antigo guarda o carro dentro da sala de estar dele, entendeu? O carro é bem mais cuidado do que talvez o animal de estimação dele, né? E então eu acho que a manutenção desses carros vai se manter. Tá certo que o cara vai restringir, fazer o necessário, porque vai faltar dinheiro, né? Mesmo o grande empresário que tem a empresa, vai faltar movimentação no que ele ganha dinheiro. Mas não vai acabar a manutenção, na minha opinião, né? Só tende a crescer, né? Até a gente estava conversando em off aí, eu, o Ricardo e o Castilho, né? Que eu tenho até clientes que estão comprando carros, né? Isso tornou oportunidade para ele. De repente ele tem uma reserva. Então, eu entro aí com manutenção, não, avaliação, né? Eu vou com o cara avaliar a parte mecânica do carro,
quando o carro está desmontado. Hoje mesmo eu fui olhar uma Mercedes sem motor, o cara tá vendo se compensa para comprar, mas o carro está impecável. Então, sabe, eu estou vendo dois lados, né? O lado de pessoas que está totalmente parado, que mandou parar totalmente o serviço que tinha no carro dele, que ele não sabe o que vai acontecer. Na verdade, aqui, né? Quem mandou parar foi a esposa, né? O cara em si queria continuar, mas a esposa mandou parar. Talvez por precaução, né? Na minha casa mesmo, quem toma conta do dinheiro é a esposa, né? Então, por outro lado, tem outros que estão olhando no carro, manda anúncio de internet, o que o Viana falou, que o pessoal está acessando mais a internet também. Então, tudo que tinha lá na quarta ou quinta página do anúncio, o cara está descobrindo e está mandando. O que você acha? Vamos atrás, vamos ver o que falta, peça. Puta, sabe, na parte de manutenção está bem agitado, né? Eu sou parceiro de alguns donos de oficina, né, de restauradora. Um deles é o João de Paoli, que é de Vinhedo. Então, o João, em andamento, ele tem em torno de 4 ou 5 restaurações, né? Nenhum desses clientes dele pediu para parar a restauração, está em andamento, claro, com cautela. Os que tinham agendado para entrar já falaram, por enquanto eu não vou fazer, né? Então, sabe, tá meio incerto, né? Na minha opinião, a parte de manutenção, acredito que não vai diminuir, tende a crescer, né? Isso é bom principalmente para os nossos alunos que estão começando a fazer manutenção agora. Então, a gente vai ter que fazer mais live para falar daqui para um mês e pouco, realmente, como está refletindo isso. Agora, nesse exato momento, eu estou bem, né? Eu tenho serviço, claro, tem horários, mas bastante serviço, graças a Deus. Legal, legal, Pedrinho. Bom, uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante aí, é o que também o Viana falou, são as oportunidades, né? Muita gente está reavaliando diversas coisas, né? E oportunidades estão surgindo, seja para comprar um carro mais barato, seja para você pensar no seu tempo em se especializar, em estudar um pouco mais sobre o carro. Talvez você mesmo possa fazer muita coisa como restaurador. Tem gente pensando em trocar a carreira e, de repente, virar um restaurador, né? E eu acho que os encontros de carro antigo, o passeio do seu carro, tal, vai ser muito mais valorizado depois disso, né? Quando a gente fica um pouco preso, o que tem de gente com vontade de se encontrar, de passear com o carro antigo, né? O Ricardo, você queria falar alguma coisa também? Não? Não sei se o Ricardo Luna quer falar alguma coisa, mas... Então, o que eu ouvi, o pessoal está fazendo evento pelo Facebook, né? Não sei como, mas tem gente fazendo evento de carro antigo pelo Facebook. Eu tenho curiosidade de saber como é, né? Se alguém Encontros virtuais. Se alguém participou, me avisa, porque eu tenho curiosidade para saber como é que foi. Tá bom. Bom, vamos passar agora a palavra para o nosso convidado aí, o Portuga Tavares, que ele está fazendo com a gente sempre algumas lives no Instagram, tem sempre muito assunto. E o Portuga tem muita experiência, já há mais de 20 anos aí, vivendo carro antigo. E vou contar uma coisa para vocês, o Portuga não tem carro novo. Ele só tem carro antigo. Verdade. Ele é um cara que ele anda de carro antigo. Eu acho que é o sonho de todo mundo. E muita gente vai repensar a mobilidade, viu, Castilho? Muita gente vai falar, dá para andar de carro antigo todo dia. Eu já não entro mais em metrô e ônibus tão fácil, viu? A gente vai pensar em usar mais o carro antigo. Então, Portuga, obrigado pela presença. Conte para mim um pouco da sua experiência. Fala aí para nós como é que é usar o carro antigo todo dia e o que você acha que vai acontecer pós-pandemia. Olha, na segunda-feira, quando você me ligou fazendo o convite, eu tinha uma percepção. Na quarta-feira, essa percepção mudou totalmente. Bom, quando o Pagotto me ligou fazendo o convite, eu comentei, eu acho que o preço do automóvel, falando em mercado financeiro,
ele vai cair vertiginosamente. Aí a gente conversou uns 10, 15 minutos e chegamos num consenso de que modelos e modelos, lógico, um Cadillac 59, um modelo T, um carro pré-guerra, sei lá, um Charger RT de plaqueta, um Maverick GT de plaqueta. Então, alguns carros talvez se mantenham, outros que não são aquele tão desejado que vem na rabeira ganhando preço, talvez caiam. Bom, essa foi a percepção de segunda-feira durante a ligação. Na quarta-feira, um cara chamado Vitorello, não sei quem conhece, mas ele é de São Bernardo do Campo, ele tem um Maverick, o filho dele tem um Maverick, agora eles compraram um terceiro Maverick. Ele organizou um passeio que vai acontecer amanhã. É um passeio que vai ter isolamento social. Então, eu acho que assim, toda crise traz criatividade, né? Então, o que vai acontecer amanhã? Todo mundo, 8h30 da manhã, vai chegar no posto BR ali da Rodovia dos Bandeirantes, ninguém sai do carro, todo mundo de máscara, ninguém sai de carro, 9 horas todo mundo sai e vai até o shopping Serra Azul. Então, para quem é de São Paulo, é a Rodovia dos Bandeirantes aí de São Paulo, sentido interior, chega lá no shopping Serra Azul, todo mundo faz o retorno e cada um volta para casa. Bom, é isso. Então, quer dizer, vai estar todo mundo junto sem ninguém estar em contato. Essa é a ideia. Então, acho que isso supre uma parte do que o Ricardo perguntou sobre, poxa, estão organizando passeio pelo Facebook, não sei como. Mas tem uma outra coisa, nós tivemos, olhando o setor, tirando um pouquinho o setor do hobby, que é o carro antigo, indo para o setor profissional da indústria automotiva, o mais importante salão desse ano, que era o Salão de Genebra, foi cancelado por conta da Covid-19. E aí a indústria conseguiu se reinventar a ponto de criar um salão virtual, ou seja, todos os fabricantes fizeram seus lançamentos nas plataformas digitais. Eles fizeram os vídeos, aquele show, aquela coisa que aconteceria no stand de um salão de automóvel, aconteceu dentro de um estúdio e os carros foram apresentados. É a mesma graça, não é a mesma graça? Não vou entrar no mérito da questão. Eu acho que a gente que gosta de ter contato com as pessoas fala, uma partida de futebol sem gente na arquibancada deve ser chato para quem gosta de futebol. Uma corrida de Fórmula 1 sem ninguém na arquibancada deve ser chato para quem curte o automobilismo. Então, talvez seja chato também esse sentido. Mas tem gente até criando encontros virtuais no Facebook e tudo mais, que o cara abre um grupo e todo mundo expõe seu carro e fala um pouco do seu carro. O cara coloca lá uma foto ou um vídeo do carro e um descritivo do carro. É tão legal quanto você pegar o carro, sentar e ir dirigindo até algum lugar, tal. Na minha opinião, não é tão legal, mas é uma maneira criativa de passar o tempo. Agora, a gente sempre falou que tempo é a coisa mais preciosa que o ser humano tem. De uma hora para outra, a gente viu que tempo, sem ter o que fazer, também não é tão precioso assim, não é verdade? Eu concordo com o Castilho no que diz respeito ao saudosismo. Eu acho que o que diz respeito à paixão e saudosismo, as pessoas vão começar a se lembrar de tempos menos duros e mais românticos, e com isso, quem tem inclinação ao automóvel antigo vai trazer isso para o lado do automóvel. Concordo com o Pedrinho que manutenção vai ter que existir, porque seja o cara que vai vender o carro, ou seja o cara que vai manter o carro, ele vai precisar ter o carro em funcionamento, né? A menos que seja um carro que foi colocado numa situação de museu, que vai ficar estático por muitos anos, ele vai ter que cuidar do automóvel, né? Eu mesmo eu estou deixando meus carros numa garagem, a garagem está fechada, é um estacionamento, desculpa, e ele está fechado. Então, 2 vezes por semana eu vou lá, ligo os carros, tal, saio um pouquinho da vaga, dou uma volta no próprio andar e estou sozinho ali fazendo. As pessoas que têm garagem, eu andei pesquisando bastante disso aí para fazer algumas matérias, e as pessoas que têm garagem em casa e que têm condições, muita gente está se dedicando a polir aquela lanterna que o cara sempre quis polir e não tinha tempo. Outro está montando ferrorama junto com o filho, o outro resolveu pegar uma roda de Porsche, não sei o que tal, e fez uma luminária para enfeitar um cantinho da sala que ele sempre quis
tem lá uma estante com temática de Porsche, o próprio Pagotto, com o filho dele, estão organizando a garagem e fazendo o lado do filho, o lado do pai. Então, quer dizer, eu acho que as pessoas estão usando esse tempo para ter voltado à sua paixão. Se o preço do carro vai continuar ou não, eu acho que vai acontecer uma situação semelhante ao que o Badolato, para quem acompanha o canal do Badolato, soltou essa semana. Ele fez um vídeo de um Maverick GT que ele tem, não sei se é o único da coleção dele, mas é o único que eu vi até hoje lá dele de Maverick GT, e ele comentou o seguinte: esse é um carro que perdeu o valor. Ele falou, o que eu paguei no carro há 7 anos é o mesmo que ele vale hoje. Aí ele explicou, porque ele é um cara do setor financeiro, né? Então ele tem propriedade para falar. Acontece que o que você comprava com R$100 há 7 anos, você já não compra hoje. Então o dinheiro perdeu o valor, né? Às vezes o valor representativo, sei lá, vamos chutar aqui 50 mil, 100 mil, pode ser que ele estabilize nisso. O que não quer dizer que o nosso dinheiro vale a mesma coisa. Então, às vezes essa perda de valor pode ser um pouco de acordo com o mercado. Hoje, numa situação onde a gente tem o dólar aí quase batendo R$6, né? Amanheceu em 5,40 e terminou o pregão da Bolsa em 5,70, uma coisa assim. Então, quer dizer, nosso dinheiro já está valendo menos. Ainda que o carro antigo tenha o mesmo valor, o dinheiro já não tem mais o mesmo valor. E acho que quem tiver com a corda no... Só dar um parênteses pelo dólar, né? Que é uma coisa que a gente está vendo essa flutuação. Muitos carros têm cotação em dólar, muitos carros estão valorizando com isso. Quer dizer, aquele carro que ficou inviável para você importar porque o dólar ficou caro, hoje você pode mandar para fora um carro. Então, assim, aquela Kombi que valia $30 mil, olha quanto, ela está quase R$200 mil hoje, né? E isso é muito bacana. Acho que esse é um mercado que deve crescer, mandar então, carro para fora. É um mercado, sempre tem os dois lados, né? Então, nós, lá na escola de restauração, nós percebemos isso. Muita gente fala, puxa, mas os carros nacionais estão mandando embora. Eu falo assim, olha, primeiro que é um mercado de duas vias. Nós podemos importar também, como importamos muito carro que não existia aqui, né? Sim. E esses carros que estão sendo exportados, eu vejo um lado muito bacana. Criou-se um mercado de restauração desses carros no Brasil, né? Quantas oficinas a gente conhece que se especializou em restaurar Kombi? O Viana mesmo, que está aí no cantinho, ele já fez alguns carros para o exterior. O Brasil acaba tendo uma referência de mão de obra para essa restauração, indústrias de autopeças, tecnologias de reprodução de material, né? Inclusive, até a gente tem na escola lá um curso de impressora 3D para reproduzir peças, né? Então, assim, tem sempre os dois lados. É ruim, é caro para você importar, para você trazer com o dólar nesse preço, de repente, uma peça, né? Um reparo do quadrijet. Em compensação, tem uma empresinha aqui que está fazendo o reparo para esse quadrijet. Em compensação, aquele carro que você... Já teve gente que, por exemplo, no meu caso do Chrysler Club, tem carros americanos que foi importado quando o dólar estava 1,50, e hoje, quando você vê a cotação dele em dólar, o mercado dele é lá fora. Quando você fala, esse carro vale $500 mil, melhor nem fazer a conta o que é $500 mil hoje, né? É um número feio, muito, muito zero. Então, aqui no Brasil, você não tem mercado para esse carro, mas existe um mercado mundial. Então, compensa os carros mais clássicos, porque existe um mercado mundial para eles. Mas né? tem uma outra coisa, é aí que eu ia chegar a hora de concluir essa variação cambial. Que às vezes, se o mercado não está aqui dentro, o mercado pode estar daqui para fora e de fora para cá, porque nós temos dois fatores, tá? O brasileiro tem dois fatores. Primeiro, alguns carros que, por conta de um passado recente de proibição de importação, o brasileiro teve que inventar carros que não houveram lá fora,
né? Então, quer dizer, SP2, que é um negócio que os alemães ficam malucos, e com certeza a Brasília vai ganhar mercado lá fora, a TL vai ganhar mercado lá fora, variante 2, isso eu não tenho dúvida. Talvez não tanto quanto a Kombi, porque a Kombi foi um ícone mundial, é outro parâmetro, mas tudo bem. Mas tem um outro fator, se a gente comparar com o mercado americano, o mercado americano ele é muito carente de mão de obra barata. A mão de obra é caríssima. Por isso que ver um carro restaurado nos Estados Unidos é muito mais difícil do que ver um carro customizado. Porque o cara mete um motor moderno lá, mete uma suspensão moderna, roda moderna, e ele vai gastar basicamente com pintura e funilaria, que é caríssimo. Né? Agora, se a gente olhar para o nosso mercado de restaurador, nós temos uma mão de obra barata, e a partir do momento que o cara tem $1 a 6, 7, e ele vai gastar aqui, vale a pena ele fazer o inverso do que um amigo nosso fez. A gente conhece gente que mandou uma Ferrari lá para a Ferrari, no centro histórico da Ferrari, para restaurar uma Ferrari Barchetta, e trouxe de volta. Pô, pode acontecer de um americano, um alemão, se interessar em falar, poxa, pela diferença de valores, vale a pena eu expatrio o meu carro para o Brasil, restauro o carro lá e mando ele para cá, de volta, e repatrio o carro. Então, é uma espécie de drawback, né, Portuga? Porque quando a gente vai para evento americano, a gente vê que o preço é muito difícil você ter um carro, isso eu estou falando de carro original e com esmero de refabricação de peças, aquelas marcas que não existe praticamente o que se repor, que vai ter que fazer na mão, é muito raro proporcionalmente do que o que se tem de carro que foi adaptado, porque é mais fácil você comprar ferramenta, comprar um motor novo, uma tapeçaria nova, do que recuperar aquilo. Porque a mão de obra do cara por hora é caríssima. É caríssimo. Eu acho que o Viana tem um testemunho, né? Você andou fazendo uma vez alguns carros para fora, né? Fiz, são 3 Kombis que eu mandei para fora e os 3 clientes eram de fora. Os 3 clientes me mandaram mensagem, um deles, principalmente, 2 já tinham a Kombi comprada aqui no Brasil, um não tinha absolutamente nada. Ele simplesmente me ligou e falou, é um italiano, ele falou assim, eu queria ter uma Kombi. Eu falei, tá, aonde você está? Eu queria olhar a Kombi para ver se era possível fazer e tal. Ele falou assim, não, eu não tenho carro. Eu falei, eu quero que você faça tudo. Ou seja, eu tive que ir atrás da Kombi, fazer a Kombi para ele do jeito dele, tal, não sei o quê, e ele estava um tempo aqui no Brasil e pegou a Kombi e levou embora. Enfim, isso acontece, realmente o que o Portuga está falando, já acontecia de uma forma um pouco mais por baixo do pano, tal, tranquilinho, tal, alguém que já percebia esse mercado, né? Lógico, tem sempre essas pessoas. Eu acho que agora vai ser um pouquinho mais abrangente esse lado, né? Vai ter uma procura grande, sim. A restauração aqui no Brasil, eu tô vendo o Francisco aqui, que ele até mandou pergunta, pô, tá difícil de achar profissional. O Clube do Carro Antigo, ele vem com esse intuito, né, de realmente de formar, né, pessoas aptas a restaurar carro, a fazer esse lado que realmente está defasado. Tá? Quem fazia esses carros estão ficando velhos, estão realmente está se perdendo esse conhecimento. E o intuito do clube, realmente, do Clube do Carro Antigo, é manter esse conhecimento vivo e aumentar cada vez mais. Eu vou colocar aqui, e quero afirmar muito para todo mundo que está vendo aí, que esse mercado do antigo mobilismo ele não é sazonal. Ele é um mercado que veio, que está forte no mundo inteiro, um mercado que vai ficar, é um mercado que a tendência dele é realmente crescer muito, e com isso cresce tudo, é o que eu falei, cresce peças, cresce manutenção, cresce colecionadores, cresce clubes, cresce em encontros também, né? Por mais que seja esse que o Portuga falou, que vai acontecer amanhã, são encontros mais, entre aspas, virtuais, tal, em que você não tem muito contato, né? Vai ter seus tchauzinhos, todo mundo filmando, né? Dentro dos seus próprios carros, tal, essas coisas.
porém temos que utilizar o quê? O que Deus deu para a gente, que é essa agilidade de nos reinventarmos mesmo. Mas eu acho que o uma fato das criatividade. pessoas estarem indo, por exemplo, num encontro, ainda que isoladas, cada um dentro do seu carro, isso significa que a vontade de ir para os encontros está grande. Entende? Grande. Então, porque Não, o cara está dúvida, submetendo a ficar preso dentro do carro só para curtir o carro. Então, quer dizer, se a gente tiver num panorama bom e vier aí Araxá, Águas de São Pedro, Águas de Lindóia, bem, então tem tudo para bombar esses eventos. Exatamente. Se o evento bomba, o vendedor de peça tá indo no vácuo, o vendedor de carro está indo no vácuo, a quarentena... a hotelaria, o restaurante, né? Tem toda uma economia que esse lifestyle do automóvel gira. Eu acredito que durante Deixa um eu só tempo... complementar a pergunta do Francisco, que o Viana falou, e eu queria complementar. A gente tem aqui na escola, a gente tem um projeto social que a gente forma jovens já há 8 anos, né? Então, nós temos em torno aí de 300 jovens já que passaram por aqui. Nós temos parceria com oficinas que dão estágio para os nossos jovens. Nós temos jovens já com 8 anos de profissão que já se tornaram restauradores, já até premiados. Então, assim, a gente está fazendo aqui o nosso trabalho de formação com jovens de baixa renda, que no fundo é o pessoal que vai trabalhar com a restauração. Nossos alunos robistas, vamos dizer assim, que são a maioria, na verdade, porque nós temos o curso pago e o curso gratuito para os jovens de baixa renda. Os nossos robistas, né, eles fazem o curso para trabalhar nos carros deles, né? Mas a formação profissional mesmo a gente faz através desse projeto, que tem dado muito resultado. A gente já tem jovem no Batistinha, a gente já tem jovem no Teco Calhendo, então nós temos bastante parcerias aí que estão formando esses jovens. Tá, temos Francisco? jovens até na Stock Car, né? A gente não imaginava que nós íamos ter jovens na Stock Car, e fazendo sucesso. Deixa eu só pegar uma carona no que vocês estão dizendo. Eu vou tentar dar um arremate em tudo que todo mundo falou, que eu concordo plenamente. Desde que o Portuga tocou no assunto de que, com o dólar baixo, nós temos que entender a vantagem competitiva que nós adquirimos internacionalmente falando. Eu acho que quem acompanha as minhas aulas de história sabe o quanto eu defendo que o Brasil se transforme numa plataforma de exportação de serviços de restauração. Por que eu estou dizendo isso? Não só para a questão do dólar, e pela questão que a gente tem uma mão de obra muito criativa, muito intensa aqui, e em processo de formação constante que, graças ao Ricardo aqui presente, que teve essa iniciativa há mais ou menos uma década atrás, nós começamos a implementar uma verdadeira escola de restauração no Brasil, como mais ou menos nos moldes que existem escolas de restauração na Europa e nos Estados Unidos. A Índia já percebeu a grande oportunidade de se transformar numa plataforma de exportação de serviços de restauro, principalmente para a Europa. E eu acho que nós podemos fazer o mesmo em relação à América do Norte, por exemplo, devido à nossa maior proximidade geográfica, o que não impede nós fazermos isso na Europa. Outro motivo se você for analisar o que os Estados Unidos são em termos de manancial de carros para restauro, que nós somos, você vai entender com o seguinte dado. Em 1950, os Estados Unidos tinham 43 milhões de veículos já produzidos e rodando, e o Brasil 380 mil. Ninguém se compara aos Estados Unidos em termos de manancial de carros para restauro. Eles têm um estoque muito grande nesse sentido. Então, eu acho que nós devemos usar a nossa inteligência para estabelecer uma espécie de parceria nesse sentido, já que o Portuga bem citou, com o Viana, corroborando o que o Portuga citou, que nós temos essa vocação e eles lá têm uma dificuldade de mão de obra qualificada e barata, né? Eu acho que a grande oportunidade, o grande bonde da história que o Brasil deve pegar nesse nosso setor é esse. Tá? Eu acho que, nesse sentido, muito negócio bom pode ser feito e que nós nos transformemos, porque nós temos essa vocação
em uma plataforma de exportação de serviços de ressalva. Para isso, a gente precisaria, inclusive, do aspecto legislativo. Porque o que o Portuga estava falando, que até fiz uma pequena intervenção, é um drawback. Ou seja, você importa com já a data, entre aspas, né, de retorno. Você não importa para ficar aqui o produto. Então, aí você tem uma isenção tributária para que você possa trazer um carro dos Estados Unidos, restaurar e mandar de volta. Eu acho que para isso nós precisamos fazer pressão na nossa classe política. Sinceramente, eu não estou afeito aí a essa questão de legislação. Talvez até já exista alguma coisa nesse sentido, talvez o Portuga, o Viana, o Pagoto e todos aí possam me ajudar nesse sentido. Mas eu defendo com unhas e dentes isso, viu? A importação e exportação temporária, ela é possível, tá? Tanto você tiver um carro brasileiro e quiser exportar temporariamente, por exemplo, que foi o que o Maurício Marques fez para levar aquele Renault R8 para um concurso de Amelie Island, foi o que alguns brasileiros já fizeram, que nem o Malcolm Forster levou carro para Pebble Beach, alguns brasileiros, né, o Ricardo da Sigma, que levou lá um Hot para o SEMA. Então, existe a questão da exportação temporária, para carro que está no Brasil, ele pode ficar um ano fora, e aí eu não lembro se tem que voltar para renovar ou se dá para renovar com ele fora, aí eu já não recordo. Eu sei que a exportação temporária é possível e a importação temporária também. Tanto é que alguns carros que participam do Salão do Automóvel, né, alguns carros aí que vieram para o Salão do Automóvel, vieram como importação temporária, que é uma importação de um ano, que é a mesma importação que chega os carros de Fórmula 1, aquelas caminhonetes monstro da Monster Jam, quando vem para fazer eventos, essa é importação temporária. Tá? Isso estou falando do aspecto legal. Então, ele chega e depois de um tempo tem que sair, tem um ano para sair. Eu queria aproveitar que nós já estamos com o nosso tempo meio estourado, porque assunto sempre tem, né? Essa reunião vai ser sempre às sextas-feiras, acho que esse formato é bacana, acaba sendo uma aula e um bate-papo, né? Dentro do que a gente pode fazer, né? Então, eu queria passar a tentar responder algumas perguntas das pessoas que estão fazendo aí pelo Facebook, pelo chat, né? E concordar aí com o Castilho, porque cada vez está mais globalizado, né? A gente conhece carros, por exemplo, que vão participar de rally, como aconteceu da Mille Miglia italiana, carro nacional que foi lá participar, carro que vai para a América do Sul aí nas competições, e mão de obra também, né? A gente sabe, eu tinha um rapaz que fazia martelinho para mim aqui, ele vai fazer serviço lá fora, tem gente que manda peças para ser restauradas aqui no Brasil e voltar, né? Porque realmente nós temos uma mão de obra, não só uma mão de obra barata quando o dólar está caro, né? Como uma mão de obra mais especializada. O pessoal brasileiro ele tem uma criatividade de desenvolver, de recuperar os materiais que é muito legal, né? Torneiros, tal. É uma coisa que cada vez menos, antes nos Estados Unidos tem mais trocador de peça, né? Então, deixa eu só aproveitar aqui e ver as perguntas, né? O Antônio fez uma pergunta aí para o Pedrinho, mas para todo mundo, né? Ele queria saber da oficina Magneto de Cotia, que ele mora do lado, e ela foi desativada, né? Eu acho que o Viana tinha contato lá com o Fernando Rossi, eu não sei por que ele parou, ele virou comerciante de carro mais do que restaurador. Eu realmente não sei o que aconteceu, por que fechou a Magneto. Alguém sabe, tem essa informação para o Antônio? Não, porque também eu não posso dizer, mas as pessoas da Magneto ainda estão nativas, né? O Rossi, ele está com o Dan, né, 911, e os outros também foram assimilados pelo mercado, né? Tem muita gente que pergunta, pô, como é que está esse mercado? A gente não acha mais as pessoas, tal, não sei o quê. A maioria deles estão em coleções particulares, tá? Que é uma tendência também disso,
né, de Museus, né? acontecer Que no tem, mercado. Não acaba tenha acontecendo. dúvida, porque imagina você, um colecionador que tem 10 carros, você não vai espalhar 10 carros para as 10 oficinas. Não, você vai, em vez disso, pega um cara só que faz os 10 carros. E é muito mais fácil ele pagar esse cara e ele se agregar a esse cara a coleção dele. Por isso que essas pessoas sumiram do mercado. Na verdade, Ok. não sumiram, estão em coleções particulares. Para quem não sabe, a Magneto foi uma referência em restauração de veículos vintage, né? Veículos pré-guerra, né? Antes da Segunda Guerra, e tinha um trabalho muito bom. E acho que também a demanda desse tipo de veículo diminuiu muito, né? Começaram a restaurar carros mais do pós-guerra, né? Eu queria pedir ajuda para o Michel, que o Michel que está controlando aí as perguntas. Passa as perguntas aí do povo que tá querendo saber alguma coisa aí pelo Facebook ou pelo chat. Vamos lá. Uma pergunta para o Viana, tá? Com a redução dos juros do mercado, mesmo antes da pandemia, e a instabilidade da bolsa, ele que trabalha com venda de carros antigos, ele já observou uma migração dos investidores para investir o dinheiro em carro antigo? Não tenha dúvida disso. Com essa oscilação de bolsa de valores, com essa coisa, quem está ficando nesse mercado de investimento de bolsas, dessas coisas, é realmente o cara que entende muito disso, que entende essa volatilidade, né? A pessoa que está procurando algo mais vamos dizer, um pouco menos arriscado, ela está indo realmente, está voltando aos imóveis, né? Que são algo interessante. E para quem tem uma visão um pouquinho mais legal assim e quer e está se aproveitando, por exemplo, puta, agora eu vi que a gente é muito pequenininho e que realmente qualquer coisa vai incomodar a nossa saúde ou não sei o quê. Eu quero viver, eu quero me divertir e junto ele vai se agregar a isso. O carro antigo agrega isso. Ele vai ter a diversão, ele vai ter um investimento, né? E ele vai ter algo em que vai trazer prazer para ele. As pessoas vão procurar mais prazer para si próprio, né? Eu acredito muito nisso. E o automóvel antigo, por incrível que pareça, remete isso, esse saudosismo, essa vontade, essa arte, ele remete muita coisa disso. Ok? É isso aí. Só complementando, eu queria também dar que acontece muito, né? Se a gente pedir um consultor financeiro, o que nós vamos fazer com o nosso dinheiro? 90% vai falar o seguinte: não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Então você pode fazer uma aplicação, alguma coisa num CDB, alguma coisa em ações, e alguma coisa no carro antigo, que o carro antigo, além de ser uma coisa que tem tendência de valorização, desde que compre o carro certo, o modelo é uma valorização garantida. Inclusive, nos Estados Unidos existem vários estudos. Compra esse modelo, tem uma projeção de mais 12%, mais 20% ao ano em alguns modelos, né? E, como nós já falamos, existe um mercado mundial, né? E se a gente observar nos últimos 20 anos aí, existiu uma valorização. Então, é um investimento também, né? E com todo esse prazer que você vai poder usar, vai poder curtir, vai poder viver aquilo lá, né? Nós temos um curso que desenvolvido também na escola de como comprar um veículo antigo, e que a gente aborda um monte de temas aí, um monte de coisas. Então, a pessoa que também estiver interessado pode se informar e pensa nisso. Uma parte do seu patrimônio pode estar investido num automóvel. Tem mais alguma pergunta, Michel? Tem sim. O Portuga agora, ele vai complementar um pouco do que o Viana falou. Se ele acha que depois da quarentena, depois dessa crise, as pessoas vão abreviar a realização dos sonhos de consumo, como um carro, por exemplo. E emendando nessa, eu já faço uma também do Jorge aqui, que está no Zoom acompanhando a gente, que ele falou: se o carro não vai se tornar algo supérfluo para as famílias e vai inundar o mercado, jogando o preço para baixo. No início, ele tinha comentado sobre isso. Então, eu queria que ele concluísse.
Tá, é o seguinte, eu acho que o automóvel, então vou começar pela segunda pergunta. Eu acho que o automóvel ele vinha né, tava endemoniando o automóvel e o carro de transporte individual e tal, e que a solução era o transporte público, que eu também acredito que seja, tá? Falando pelo lado racional. Mas quando aparece um vírus onde não te permite contato com as pessoas, o transporte individual volta a ser a bola da vez. Então, eu acho que talvez, se economicamente a pessoa estiver mal, ela sai de um carro premium e vai para um carro mais popular, e isso falando do transporte de uso diário. Não estamos envolvendo paixão nesse momento, estamos falando de ferramenta de trabalho e de locomoção, né? Agora, no que diz ao respeito ao carro antigo, ou ao hot rod, ou uma moto estradeira, ou um super esportivo, aí eu acho que a gente vai cair cada vez mais numa coisa que o pessoal lá fora já se ligou e que aqui dentro ainda estamos engateando, que é o automóvel como lifestyle. Se você pegar eventos como Goodwood, o Festival da Velocidade, como Pebble Beach, você não tem só marca de carro patrocinando o evento, você tem marca de relógio, você tem marca de roupa, você tem marca de óculos. Então, quer dizer, é todo um lifestyle, é todo um estilo de vida daquelas pessoas que vivem aquele tipo de automóvel. Tá? Isso, se a gente pegar nos Estados Unidos, vai de evento de carro mais popular, lá eles têm um evento chamado Le Mans Car, que é só dos carros tranqueira, ou seja, o carro bomba, é lasanha, é só carro ruim, até Pebble Beach, que é a nata da nata. Então, e todos eles têm patrocinadores que têm a ver com o lifestyle daqueles automóveis. Então, eu acho que o automóvel como lifestyle, ele vai existir. Talvez a gente precise se adequar a ter este lifestyle, que num primeiro momento, se vier uma crise econômica forte, pode ser que demore um pouquinho mais, esse engatinhamento ainda seja um pouco maior. Tá? E aí a outra pergunta, a primeira pergunta qual que era? Dos eventos, né? A primeira pergunta lá, qual que era mesmo? Que eu respondi a segunda antes. A primeira pergunta era se as pessoas vão abreviar a realização do sonho de consumo. Então, aí eu acho que o cara que tiver um pouco... Vamos lá, o cara manteve o emprego, manteve a renda, mas ele percebeu que ele sempre quis ter aquele carro antigo, que não é longe da acessibilidade econômica dele, e que ele percebeu que, de repente, um vírus pode acabar com a vida da pessoa, assim, ó, no estalo. De repente, esse cara vai falar, poxa, meu pai tinha um 147, eu tenho condições de ter um 147, tem espaço aqui na garagem para eu ter um 147, que é um carro pequeno, por que eu não vou comprar? Entendeu? Então, talvez o cara compre o carro. Talvez seja até aquele carro que tem a ver com a paixão, com a história da pessoa, do que aquele grande ícone mundial. Às vezes o cara fala assim, pô, eu não quero ter uma Mercedes asa de gaivota, eu quero ter a Brasília que meu pai teve, eu quero ter o Corcelzinho que meu pai teve, e de repente o cara vai atrás daquilo. Poxa, eu ia para a praia com os meus tios numa Belina. Veja bem, eu estou falando de um carro que eu até gosto muito, mas com valor de coleção ainda não tem nenhum. De repente ele vai pela paixão, porque economicamente está perto do que ele pode ter, é fácil dele manter, as peças são ainda baratas, e aí daí para o cara se tornar um grande colecionador, pode ser, questão de tempo, estudo e vontade e paixão. Sem dúvida. Inclusive, agora uma das coisas que está aumentando de preço, está aumentando a procura, são os futuros colecionáveis, né? Ou neocolecionáveis, como o pessoal chama, carros entre 20 e 30 anos. Então, são carros que, se você comprar o modelo certo, o modelo mais raro, esportivo, conversível, tal, são carros que você pode utilizar, salvar, recuperar e ser um investimento. Você pode usar e ser um investimento. Bom, nós temos que terminar, que o nosso tempo está estourado, né? Eu gostaria de passar para quem não conhece aí o site da Escola de Restauração, tá? escoladerestauração.com.br, né? Restauracão, sem ser cedilha.
Você pode entrar, lá tem alguns depoimentos também, tem algumas... pode ver alguns alunos, conhece o projeto social, conhece o nosso trabalho aí, né? O WhatsApp também da escola, que é o 9999-20530, tá? E eu queria as considerações finais de cada um. Quem quiser também passar o contato, passar a rede social para o pessoal seguir. Então, por favor, vamos fazer no anti-horário aí, considerações finais de cada um aí, que nós estouramos. Paloto, Oi, pode falar, desculpa gente. atrapalhar. Só pedir a vez antes de vocês encerrarem, que ainda tem Opa, umas perguntas do Facebook, tá? tá bom. Só para avisar para vocês que o pessoal aqui no Facebook mandou um oi para todo mundo, elogiaram bastante o Castilho e o Pedrinho. Tem gente do Salvador e do Rio Grande do Sul assistindo a gente, tá? E Legal. tivemos uma pergunta do Marcelo Oliveira. Ele falou que ele não era do ramo, mas ele queria um conselho de vocês de como entrar nisso, como participar dessa restauração, ou no caso sendo professor igual vocês são. Bacana. Acho que o Ricardo pode responder. Ricardo, responda a pergunta. Luna? Isso, você mesmo. Então, Luna. é assim, a gente oferece um curso, então você vai falar para a pessoa para ela se informar sobre o carro, né? Antes de ela entrar em qualquer negócio, é interessante que ela se informe, né? Então, se ela tem interesse em trabalhar com ação na bolsa, ela vai estudar aquilo, né? Então, assim, para você começar nesse ramo, é interessante que você se informe. A gente tem uma escola que oferece essas informações. Fora isso, você tem a internet, você tem vídeos, né? Então, o mercado, para quem gosta, é maravilhoso, né? A gente ama isso daqui, a gente está aqui porque gosta, a maioria está aqui porque gosta, mas dá para ganhar dinheiro. Se você souber comprar um carro bom, com uma boa que possa ter uma boa valorização, você vai ganhar dinheiro, né? Então, assim, é um mercado que tem que ser estudado, né? Para você cair de paraquedas, como todo mercado, né, não é interessante. Então, eu sugiro que você se informe, pesquise, conte aqui com a gente, mas é um mercado, para quem é apaixonado, é maravilhoso, né? E para quem não é, pode ainda ganhar dinheiro, tá? Temos só mais uma pergunta, encerrando a do Facebook. O que vocês acham da impressão 3D nessa questão do carro, voltada para essas peças e tudo mais? Perguntaram sobre isso. Quem quer falar? Eu vi um Viana? negócio ano passado no SEMA que foi fantástico. Uma impressora 3D que imprime em metal. Ela imprime em alumínio, ela imprime, acho que só ferro fundido que ainda não, mas então eles estavam imprimindo um bloco de motor. Eu acredito que com a evolução disso, você vai resolver 90% de muitos problemas na hora de você salvar um automóvel. Eu acho que é assim, gente, detalhes já está acontecendo, tá? Isso já está girando, eu já tive caso, eu já fiz, na verdade, por exemplo, um emblema que é super raro e você não acha mais no mercado, né? Nós fizemos há pouco tempo, eu fiz junto com o Mark, que foi um aluno nosso, ele fez na impressora dele 3D um emblema do Tempo Matador para o Maurício Marques. Então, na época eu era gerente da loja do Maurício, a gente fez esse link e ele fez esse emblema que não se achava mais. Ou seja, eu acho que essas peças pequenas, essas coisas assim, vão girar, vão ser mais fáceis realmente da gente trabalhar, mas tem muita coisa, né? O Pedrinho mesmo me mostrou esses dias um carburador feito por impressão funcionando, né? É um carburador de plástico. O cara fez lá por impressão 3D, botou lá e está funcionando, cara. Ou seja, tem muito para se evoluir bastante aí, e por mais que a gente mexa com coisas antigas, carros antigos, a gente tem que também tá evoluindo e tem que estar abrindo esse mercado. Eu ainda acho, só rapidinho, que a impressora 3D,
A curto prazo vai ser a ferramenta essencial na restauração. Mesmo porque a gente já está começando a restaurar os carros de plástico. Então, tá certo. Encontra-se um para-choque, um botão, um acabamento, mas daqui 5, 6 anos, esquece. E o cara não vai mandar fabricar uma peça com molde daquela peça. Então, a impressora 3D vai ser essencial, né? O Viana falou e a tecnologia cada vez está mais barato a impressora 3D. Sim. Né? Depois eu quero fazer uma parte sobre isso. Pode falar. Aí, até complementando aí, que a escola já tem um curso de impressão 3D, né? Para quem se interessar sobre impressão, a escola já tem um curso girando e é muito interessante, vale a pena. Então, nós temos um parceiro que é a 3D Faz, o Peterson, que eles dão o curso e eles também fazem as encomendas. Então, junto da escola, com a nossa assessoria, né, eles podem fazer as peças, chama 3D Faz. Quem quiser, é só perguntar aí no WhatsApp, tá bom? Esse carburador que surgiu aí, que feito em impressão 3D, usa uma coisa que se chama a engenharia reversa. Ao invés de você desenhar e produzir, você, a partir de um carburador já existente, você consegue copiar. Então, é a engenharia reversa e é o que eu estava falando, a tecnologia está crescendo muito rápido e baixando muito o valor das impressoras. Hoje você tem várias impressoras 3D de uso doméstico. Quem lembra o que era um scanner e uma impressora há 20 anos atrás, vê o que está acontecendo com a impressão 3D. Então, na escola do meu filho já tem uma impressorinha 3D, já estão dando algumas aulas lá para eles fazerem alguma coisa com impressora. Então, eu acho que mais 5 anos, todo mundo vai ter uma dessa em casa, se bobear, né? Bom, vamos encerrar aí. Então, consideração final de cada um, por favor. E eu quero depois também um retorno do pessoal, se vocês gostaram desse formato, se vocês acham legal, porque a ideia é toda sexta-feira, das 7 às 8, das 7h15 às 8h15, né? Como aconteceu hoje. Vamos tentar manter esse padrão, esse bate-papo e uma interação com as pessoas aí. Vamos lá. No mesmo sentido, né, Pagotto? Então, vamos lá. Eu acho, gente, que eu vou filosofar um pouquinho aqui, tá? A criatividade é filha da dificuldade. Então, no meio desse ambiente que nós estamos vivendo, muita coisa nova vai ser criada em termos de oportunidades de atuação no mercado antigo mobilista. Porém, para você ser criativo, você precisa ser feliz e livre. E, ultimamente, eu tenho notado uma tendência de cerceamento de liberdade, inclusive na internet, que eu não estou gostando. Então, eu acho que a gente precisa do ambiente livre para a gente exercer a nossa criatividade com felicidade, que uma coisa está ligada à outra. Isso posto, se nós conseguirmos manter nossa liberdade, nós vamos fazer muita coisa bacana. Só isso que eu queria falar. Deixa eu falar dessa vez. Queria repassar aqui o comentário do pessoal sobre a impressora 3D. O Jorge Laporta falou que fez os acabamentos das maçanetas do Plymouth, né? Quem mais aqui? Um outro rapaz aqui que eu não estou achando o nome, fez peças do Impala. Então, assim, é uma coisa que já está sendo bem difundida, né? O pessoal realmente está usando, é bem bacana mesmo. Eu acho que, na verdade, no futuro, eu acho que tudo vai ser fabricado em 3D, né? Então, até a própria impressora, eu acho que tudo tende a ser fabricado na impressão 3D. Bom, gente, eu vou dar minha consideração final aí. É mais um toque, na verdade, para todo mundo que está começando aí, que eu acho interessante.
utilize o carro como forma de diversão também. Nós chegamos num ponto, não só brasileiro quanto mundial, em que o carro tem que estar perfeito, o carro tem que estar com alinhamento, o carro tem que estar não sei o quê, que aquelas coisas, a procura pela perfeição, a procura pelas coisas estão deixando um pouquinho de lado a curtição mesmo, a curtição de você sair com um carro antigo, né? Eu acho que vai ter... vamos usar um pouquinho essa coisa de tipo, vamos se divertir, vamos realmente... Cara, vamos pegar um carro que a gente acha legal e vamos pagar um pouquinho, que é esse valor que eu tenho. Eu acho que isso vai começar a pintar um pouquinho mais, né? O mercado começa a se aquecer um pouquinho, as pessoas vão comprando o que tem mesmo, tal. Lógico que com ajuda também, peçam ajuda para a gente, vão procurar o clube, vão procurar informações, tudo, mas não se atenha tanto a detalhezinhos, as coisinhas pequenas, tal. Eu acho que nós vamos ter um mercado aí um pouco mais aquecido com coisas que estão no mercado, né? Tem os seus altos, né? Os seus níveis AAA, tal, mas eu acho que esse mercado vai se aquecendo nesse mais baixo, nesse que é o poder aquisitivo de todo mundo depois da crise mesmo, tá bom? Uma boa noite a todos. Bom, o que eu quero, minhas últimas palavras aqui é falar, se você está no meio de uma restauração e você vê que não vai conseguir terminar ela totalmente, pelo menos faça o carro ficar em movimento, porque ele pode ter um paralama com primer, uma capota rasgada, um banco furado, mas ele andando, você vai ter momentos de prazer com o seu carro, e ele não vai ficar parado. O carro parado estraga mais do que o carro andando, né? Então, faça com que ele ande, mesmo com alguns detalhes, ele vai ter o mérito por ele estar andando, né? Eu sei que tem muitos que vão falar, mas o paralama, o banco, a capota, mas ele vai te dar prazer, entendeu? Quero agradecer aí todo mundo que mandou um oi, participando, assistindo a gente de Salvador lá, o pessoal que eu convidei, do Rio Grande do Norte também, e até sexta-feira. Sexta-feira a gente está aí com novos assuntos. Obrigado a todos. Vamos lá, Portuga, os últimos 2 minutos aí que nós já vamos sair do ar. Maravilha. Bom, galera, eu só quero agradecer todo mundo aí que prestigiou e doou o seu tempo para assistir a gente. Muito obrigado pelo convite. E, bom, sei lá, se o carro antigo for um monte de gasto para um monte de coisa, pelo menos você economiza com tarja preta, vai por mim. Então, seja bem-vindo quem não é desse meio de carro antigo e quem continua com a gente aí. Valeu, muito obrigado. Sempre que precisarem é só chamar que eu estou aqui. Obrigado. Ricardo, alguma coisa? Só vai cair daqui a pouquinho, vai cair automaticamente. Eu queria agradecer todo mundo aí, obrigado pela audiência. Semana que vem a gente está com a Thaís, provavelmente com a Thaís e com o Prieto, né? Estamos vendo outras pessoas, mas a ideia é sempre trazer convidados aí do nível do seu Portuga, que é um grande... Não, melhores que eu. Pelo menos do seu nível. Bom, da minha parte eu gostei bastante, estamos sempre à disposição e semana que vem estamos aqui novamente e espero que a turma tenha curtido e participe mais, pode perguntar, vamos sempre interagir um pouco mais com todo mundo, tá bom? Obrigado, boa noite, viu, pessoal? Boa noite. Valeu, obrigado, hein? Tchau, tchau.